Om Namah Shivaya, Namastê, Om, que você esteja muito bem. Eu sou o Edson Daniele, professor de Yoga do Shankara Yoga. Estamos na nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. Hoje nós vamos falar da meditação do dia 11, que é Seja Puro. Sempre tenha em mente que a principal condição de sucesso no caminho espiritual é um desejo sincero de pureza. Portanto, seja honesto e muito sincero em seu sadhana e lute pela purificação e uma sólida cultura ética. Cante as glórias e os nomes mais poderosos do Senhor. Ele o encherá de suprema paz e a devoção habitará em seu coração purificado. Pensamentos maus são tão pecaminosos quanto más ações. O caminho da virtude está diretamente diante de você. Seja suficientemente vigilante e exerça com fé. Primeiro vamos fazer um resumo da meditação para a gente falar sobre alguns termos. Ele fala do sadhana, então você lembra que o sadhana é a disciplina da sua prática espiritual e ele diz para você ser honesto com você mesmo no seu sadhana. Ou seja, se você já tem a sua prática espiritual, você faz as suas orações, meditações, vai num satsang, reza o terço, seja o que for, para você ser sincero, se você segue os mandamentos, segue a escritura, para você, mesmo nos momentos difíceis, no momento que não tem ninguém olhando, para você ser fiel ao que você segue. Esse é o verdadeiro sadhana. Ele também fala para cantar as glórias e o nome do Senhor, significa a devoção. Então, se você faz um satsang, se você tem os seus kirtans, que são as canções devocionais, fale mesmo, cante para Deus. Invoque, isso traz um bem-estar muito grande e isso ajuda a elevar a sua vibração e é um dos caminhos também para purificar a sua alma. Nada mais é do que um trabalho de estado sátivico, estado de equilíbrio. E ele também fala para você ser vigilante na sua fé, que é o orai e vigiai. A gente sabe que é muito importante a gente estar sempre consciente da fé. Orai e vigiai. Com relação à pureza, que é o título da meditação, e ele fala na primeira frase, é importante a gente lembrar que temos esse corpo denso e a gente está falando de fazer um trabalho de evolução espiritual. Então existe um caminho do seu corpo denso até lá. Então no yoga, acredito que em vários outros lugares também tenham, trabalhos para você fazer a purificação do seu corpo, da parte mais densa, e assim ir chegando na parte espiritual. Então, por exemplo, no yoga a gente faz limpeza nasal, limpeza de esôfago, de cólon, limpeza das vias aéreas, raspagem de língua, tem um monte de técnica, ser vegetariano, um monte de técnica para que o seu corpo físico, essa coisa mais densa aqui, esteja cada vez mais perto da purificação, da pureza total. Com o corpo nessa condição, fica mais fácil você sentar e fazer o seu trabalho de meditação. Você vai ter menos toxina no corpo, a sua mente vai estar num estado muito mais equilibrado, com o corpo físico purificado. Então você vai conseguir meditar melhor. E se você medita melhor, significa que você tem pureza de pensamentos e logo você chega em estados maiores de consciência, onde você busca a pureza de espírito. Então tudo isso junto com as ações também. Afinal de contas ele disse na meditação, pensamentos maus são tão pecaminosos quanto más ações. Porém, o mais importante dessa meditação para mim é quando ele diz que o caminho da virtude está diretamente diante de você. Se a gente prestar atenção e se a gente for muito sincero, a gente sabe muito bem, todas as vezes, que a gente pode ser gentil ou não com outra pessoa, que a gente escolhe ser ou não generoso, que a gente escolhe fazer ou não uma boa ação e também as melhores escolhas para a nossa vida, principalmente na questão da nossa saúde física e mental. Então oportunidade não falta, todo dia a gente tem um monte de oportunidade de sempre fazer o melhor. Então é isso que ele fala nessa frase da meditação, o caminho está bem diante de nós. Então hoje a gente vai meditar e prestar atenção nisso. Tudo o que podemos fazer para sermos pessoas cada vez melhores. Quanto melhor você é,
mais você está no caminho da pureza. Lembre que o trabalho espiritual é seu. Ser bom e fazer o bem é muito importante para a sociedade, para o mundo, para tudo que está à sua volta. Mas principalmente é a sua evolução que está em jogo. Ser uma pessoa melhor é um compromisso que a gente tem que ter claro na nossa consciência, que é para o resto da vida, até o último dia nesse plano. Então minha pergunta é, você está preparado para abraçar de vez essa nova vida? Abraçar todas as oportunidades para você ser melhor. Abraçar todas as oportunidades que aparecem diariamente na sua vida, diante de você, para que você faça sempre a melhor atitude possível. No começo pode parecer que é mais trabalhoso, que talvez não vale a pena, mas essa é a questão da meditação. Ser puro, entender que o caminho está na sua frente e só depende de você. Essa é a meditação de hoje. Muito obrigado. Om Namah Shivaya. Namastê. Om. Um excelente dia para você. Até a próxima meditação. E seja bom, pratique o bem.